Olá, turma. Vamos dar início à nossa aula de intervenção e avaliação psicopedagógica. Trabalharemos com os teóricos Jorge Visca, Alice Fernandes e Nádia Bossa, com Maria Lúcia Weiss e entre outros teóricos que vão estar fundamentando todo o nosso estudo. Começamos pelo Jorge Visca, quando ele fala sobre o diagnóstico psicopedagógico como processo pela qual podemos perceber e caracterizar sintomas, necessidades, habilidades e competência do sujeito que aprende ou de quem não está conseguindo aprender, né? E quando se faz uma avaliação diagnóstica, é isso que nós procuramos avaliar. Por que será que o sujeito não está conseguindo aprender? E aí a gente precisa conhecer as causas. E para isso a gente precisa fazer a investigação. O diagnóstico não é apenas só a realização de provas e testes. Ela exige muito mais ainda, né? De um olhar, de uma análise, né? De alguns dados que a gente, enquanto psicopedagogo, temos que ter um olhar linear. E nesse olhar linear, a gente tem que ver o estado afetivo, o emocional do sujeito que estamos avaliando. Visca, ela coloca que a avaliação ela é uma etapa bastante fundamental e muito importante dentro do processo de investigação, porque o objetivo do diagnóstico é justamente isso, é procurar estabelecer, conhecer as causas que estão provocando um determinado sintoma no sujeito ou uma determinada, né, dificuldade de aprendizagem. Que fatores que estão impedindo que o sujeito consiga aprender. Fernandes, ela afirma que o diagnóstico para o terapeuta deve ter a mesma função que a rede para um equilibrista. É ele, portanto, a base que dará suporte ao psicopedagogo para que este faça o encaminhamento necessário. E aí entra o trabalho nosso, enquanto psicopedagogo, de investigar, de levantar hipóteses que são provisórias, que serão investigadas no decorrer da avaliação, com conhecimentos teóricos e práticos dentro do processo. Avaliação psicopedagógica. Avaliar é a mesma coisa do que igual a uma investigação. E por onde será que devemos iniciar a nossa investigação? Ou melhor, a nossa avaliação? Partindo de onde? Da queixa. Mas o que é uma queixa? Aí vejam esta imagem. É de uma criança, né? Mas vejam a expressão dessa criança. Muitas vezes, quando atendemos a uma criança, como a imagem aqui é de uma criança e eu me importo de vez em quando como sujeito, né? Nós escutamos muito que às vezes eles falam: eu não consigo aprender, eu não sei o que tem errado comigo, eu tento, mas não consigo, alguma coisa está errado comigo, todo mundo consegue, menos eu. E é o momento da escuta. E às vezes, quando este aluno, ou este sujeito, ou esta criança vem para o psicopedagogo, geralmente ele vem primeiro pela queixa de quem? Apresentada primeiro pela escola
porque quando o aluno não consegue aprender, a escola é a primeira que vê logo, mas em seguida ela chama quem? A família. Então, nós temos que investigar não somente o sujeito, mas a escola e a família. Temos que ter a escuta da família, a escuta da escola e também do sujeito. Ao iniciar um trabalho de avaliação, a gente precisa trabalhar com alguns instrumentos e que vão nos ajudar na avaliação, que todos nós, enquanto psicopedagogos, utilizamos durante as sessões diagnósticas. A entrevista operativa centrada na aprendizagem, onde nós vamos, através dessa entrevista, conhecer melhor um pouco sobre a história da vida relacionada à aprendizagem do aluno, né? Trabalhamos com a sessão lúdica, observação lúdicas, provas operatórias, provas projetivas psicopedagógicas, provas pedagógicas, fazemos anamnese, entrevista com a escola, entrevista com as famílias, provas e testes complementares. Aqui são todas as atividades que são trabalhadas durante todo um processo de avaliação psicopedagógica, né? Na nossa apostila tem toda ela detalhada, né? Porque se a gente for colocar aqui, a gente vai passar muito tempo, né? Mas na nossa apostila está toda detalhada. E aqui eu deixo um recado muito importante, aqui eu botei assim, atenção psicopedagogo, a ansiedade. Gente, a ansiedade, às vezes, ela atrapalha. Vamos ter muito cuidado com a ansiedade, porque, às vezes, quando elaboramos uma prova para o aluno ali, ou para o sujeito que a gente está avaliando, e, às vezes, a gente quer logo ver o resultado, né? E, muitas vezes, você quer logo, até, às vezes, dar resposta para o sujeito. Não dê resposta, dê pista. E também não termine por ele. Afinal de contas, você está fazendo uma avaliação. A avaliação é justamente para ver quais são as dificuldades que ele está ali encontrando durante aquelas provas realizadas. Outro ponto importante, evite usar expressões parabéns, muito bem, entre outras. Todas as atividades que ele fizer, você, parabéns, legal, você conseguiu. Vai ter um dia que você não vai falar. E aí? Ele vai fazer atividade, vai ficar te olhando, esperando. Então, não estimule sempre esse parabéns, porque aí isso às vezes também não ajuda. A entonação da voz, ela é importante, porque nessa entonação da voz, é um momento que você tem que ter firmeza do que você está solicitando, de como você está trazendo esse sujeito a você na realização desse trabalho, certo? Fale mesmo com o vocabulário que esse sujeito entenda, que vocês, na verdade, tenham uma boa relação. Evite fazer caras e bocas, o que são isso? Expressões de aprovação, reprovação. O sujeito está ali fazendo, tentou, conseguiu, não conseguiu, errou, aí você já fecha a cara, aí parece para o sujeito que está ali fazendo aquela avaliação que você não está satisfeito. Tenha muito cuidado. Faça sempre as anotações durante a realização das provas. A nossa mente esquece muita coisa. Então, terminou de fazer a avaliação, faça suas observações, anote. Isso é fundamental e muito importante no relatório, quando a gente precisa fazer um relatório. Porque no final a gente tem que dar a devolutiva, né, para a família. Porque a família, quando ela procura o psicopedagogo, ela quer ver o resultado, certo? Aqui eu deixo meu muito obrigado e no próximo vídeo nós vamos falar sobre
a intervenção psicopedagógica, porque até lá nós já fizemos o estudo do trabalho que eu deixei para vocês e de uns livros também como fonte de pesquisa. Obrigada.